Então, com relação a essa introdução, a esse histórico, eh, o que aconteceu em 2012 foi a identificação que a gente tinha a necessidade de contratação de um sistema de para que fizesse a gestão, tanto ambiental quanto fundiária dentro da empresa. A gente tem inúmeros empreendimentos, inúmeros processos fundiários distribuídos numa área de atuação muito grande, muito dispersa, a gente precisava ter um melhor controle disso. Então, em 2012, a gente já tinha isso, fazia isso, mas em planilhas, um controle muito manual, e a gente teve contato com, na época, se não me falha a memória, era o Geodominos que chamava o sistema. Se eu estiver errado, o pessoal me corrige aí. Então, a gente fez o primeiro contato, tentamos a aquisição e não foi possível na época, porque as diferentes áreas que nos precisavam apoiar para que o processo andasse, argumentavam que o SAP, que é o sistema padrão dentro do grupo, o SAP nos atenderia. A gente contra-argumentava que não, fizemos tentativas e que não era o que atenderia a nossa demanda. Não conseguimos implementar na época, não conseguimos levar adiante o uso do SAP, e ficamos com uma lacuna de solucionar retomamos as tratativas, e na época, Furnas e a Eletrosul já tinham efetivado contratação desse sistema, então isso até nos facilitou, nos auxiliou. E aí nós conseguimos efetivar a contratação já do Enterprise, né, que a gente chama aqui de SIGAF, em agosto de 2019. Tá? Fizemos um contrato de 48 meses de execução e ficou definido que a gente teria 100 licenças, que é o que a gente tem hoje, 100 licenças para uso do sistema. Tá? E quando a gente fez todas as tratativas, fizemos uma contratação, não tinha pandemia, né? Foi citado aí o que ocorreu recentemente, até com a empresa nessa fase de pandemia, e a gente acabou que a gente desenvolveu todo esse sistema praticamente no período de pandemia. A gente teve um início de tratativas, de desenvolvimento, de identificação das necessidades no período de contratação até início de 20, mas praticamente todo o desenvolvimento e vamos dizer, até hoje, a gente teve o sistema implementado nesse período de pandemia. Hoje a empresa está em sistema misto, né, em teletrabalho e presencial. Eu estou no presencial, mas a maioria das pessoas, a maioria dos empregados da área estão no sistema de teletrabalho. Tá? Então, até nisso foi positivo a gente ter esse sistema informatizado, né, nesse período. Tá? Então, a princípio, teve alguns impactos, mas foi positivo, já que facilita as tratativas entre as diferentes levantamento das necessidades de cada área envolvida no processo. Eu vou demonstrar para vocês 5 fases que a gente desenvolveu, que a gente correu nesse desenvolvimento. Então, essa fase, ela foi muito intensa, envolveu muita gente, muitas reuniões, foi aquela fase inicial ainda presencial, com envolvimento de muitas pessoas em muitas áreas da empresa e com a participação intensa dos técnicos da Visão Gel e da Foracit. Então, a gente tinha inúmeras reuniões, os consultores presentes aqui, para que eles entendessem com maior clareza qual que era a nossa demanda, como é que os processos eram desenvolvidos dentro da Eletronorte, e do lado dos técnicos que eles entendessem também como é que a coisa iria se processar. A maioria dos técnicos da área são usuários com pouca experiência no desenvolvimento de sistemas
no carregamento de sistemas, alimentação, gestão de sistemas, já que a prática nossa era toda manual, então foi um trabalho intenso nesse início para tentar uniformizar os entendimentos e a gente avançar de forma equilibrada com o envolvimento de todos. A fase seguinte foi a implementação das funcionalidades, onde a gente, já usando a sistemática, toda a técnica aí da empresa, dos consultores, considerando o desenho do sistema, a gente tabulou, identificou todos os processos que nós tínhamos interesse de que constasse no sistema, e aí conversando com as pessoas e depois os outros apresentadores, aqui tem gente da Chesf, tem gente de outras empresas que eles podem talvez relatar e comentar alguma coisa, mas pelo menos dos consultores eles nos passavam que as outras empresas tinham feito um enfoque maior, mas não se limitando na questão fundiária. Tá? Até pelo histórico do sistema, começou com isso, mas ele é mais amplo e ele permite a questão da gestão ambiental, que era uma coisa que nos interessava. Tá? Então, nessa etapa, nós trabalhamos com todos os processos, tanto da questão ambiental, quanto da questão fundiária e patrimonial, com os diferentes rebatimentos que envolvem outras questões, por exemplo, contratos, e outras funcionalidades que têm interação de testes. E me desculpe se eu estou sendo repetitivo, que imagino que todas as empresas devam ter passado por isso, porque para desenvolver o sistema, como as empresas acho que têm interesse, elas têm que passar todos por essas etapas. Então, nós passamos pela fase de teste do que foi discutido e elaborado, para fazer a aprovação, conforme foi desenhado nos manuais, e padronizar para a utilização de todos. Avançando e seguindo o nosso cronograma como foi desenhado, a gente entrou depois numa fase de treinamento, onde aí a gente precisou fazer algumas adaptações, porque no desenho inicial previa-se um treinamento presencial, nos diferentes módulos, e a prática nossa de treinamento dentro da empresa e de avançar, né, nessa coisa nova que a gente estava se propondo a fazer, a gente entendia que o presencial que funcionaria. Coincidiu com o período de pandemia, a gente teve que fazer isso tudo de forma virtual, à distância, tá? E aí, por conta disso, pode avançar, Tavarani, nós acabamos desenvolvendo, não sei se vocês conseguem ver, isso aí é o layout nosso do SIGAF, do sistema, onde nós temos a questão do cadastro, módulo ambiental, módulo fundiário, patrimonial, de avaliação, jurídico, e à direita vocês veem um que não dá para ler, mas que chama tutoriais, tá? Que é esse mais à direita aí da parte superior aí da faixa que está em azul. Esses tutoriais, originalmente eles não estavam previstos, por conta, então, dessa situação de treinamento e da identificação da dificuldade das pessoas em avançarem, nós desenvolvemos vídeos de todos os processos do sistema, desde o carregamento, a utilização, conversando com os consultores, tentamos identificar todos os processos, foram desenvolvidos vídeos, e depois a gente viu da coisa positiva disso que a gente fez, já que, como eu falei, a gente tem 100 licenças, existe uma mobilidade grande de pessoas usando o sistema. Então, isso facilitou, tanto para os que estavam envolvidos, os 100 primeiros que estavam envolvidos no processo, quanto os que vão entrar
em diferentes momentos para utilizar esse sistema. Então, se a gente não tivesse esse treinamento aqui, a gente teria que ou contar com o repasse de conhecimento dos que já detêm o conhecimento, ou promover novos treinamentos. Com essa ferramenta aqui, com esses tutoriais, a gente viu que a coisa ficou bem mais ágil, bem mais fácil, tanto para a gente quanto para o suporte que a gente tem da Forast, onde a gente exemplo de uso que a gente faz hoje de forma muito mais ágil, a gente tem aquele controle de prazos, de alertas, com isso a gente consegue administrar de forma muito mais próxima todos os eventos que a gente tem em termos de condicionantes, de não conformidades, de auditorias, de notificações que nós recebemos, de multas que eventualmente a gente recebe, a gente tem condição de fazer uma gestão bem mais, vamos dizer, profissional, porque antes era uma coisa manual e que a gente ficava sujeito que eventualmente ocorria a equívocos dos técnicos e a gente acabava perdendo prazos e gerava N problemas dentro da empresa, do investimento e retorno. Então, na época, em 2019, nós efetivamos um contrato no próximo de 2 milhões, 1.903.000, tá, mil. E esse valor nós temos retorno. A gente gastou esse dinheiro em investimento para implementar essa funcionalidade, mas a gente tem esses retornos que eu quis ressaltar para vocês, com ganhos na questão da imagem, na gestão e na facilidade de relação tanto interna quanto externa. E com relação a valores, a gente por conta da ferramenta, nós fizemos a inscrição desse trabalho junto à Lei do Bem e já temos uma quantificação de valores de 2021 e 2022 em torno de 250 mil, tá? E isso vai ter continuidade, todo ano a gente está fazendo isso, que é esses incentivos fiscais aí junto da área de P&D. E por fim, é só um registro do que eu falei dos ganhos e que a gente acabou tendo com esse sistema, que foi a garantia de segurança e da disponibilização dos dados, da utilização desses dados. E não só isso, tá? São exemplos num leque bem maior de ganhos que a gente entende que a gente teve dentro da empresa. A agilização na gestão da informação da questão fundiária, patrimonial, ambiental, a facilidade do gerenciamento e do acompanhamento das condicionantes ambientais e de outras informações envolvidas com esse processo, o controle e o acompanhamento de invasões e da questão do uso dos ativos nossos, da questão fundiária e da questão patrimonial, e como eu ressaltei também, o acompanhamento das não conformidades, onde nós atrelamos esse sistema ao sistema de gestão ambiental que a gente faz internamente, para auxiliar tanto a questão operacional dos nossos ativos, quanto facilitar a renovação dos nossos processos de licenciamento. Tá? Então, essas não conformidades, elas são anotadas aqui e a área operacional faz o acompanhamento e dá baixa utilizando o sistema. Tá?